Olá, Mato Grosso do Sul. Hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios do Momento MS o deputado federal Fábio Tradi. Deputado, bem-vindo. Muito obrigado, nosso querido Otávio, Jorge, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre política, sobre a vida. Deputado, a gente vem acompanhando o momento político do país com bastante preocupação. O senhor, que tem feito aí um trabalho um pouco voltado para a centro-esquerda, imagino. Imagino também porque tenho visto nas suas redes sociais o senhor sendo atacado bastante. A gente acompanhou recentemente Gilberto Gil sendo atacado, o Ciro Gomes, alguns outros políticos que se aliaram diretamente ao presidente eleito, Lula, que deve tomar posse dia 1º de janeiro, a gente imagina. Como é que o senhor avalia esse momento tão conturbado, tão tenso da política nacional? Eu tenho a expectativa de que essa parcela que não se conforma com o resultado, com o tempo, passe a aceitar que é um resultado consumado, né? Não vai ser modificado com essa tática de desestabilização do país. E com o tempo, Lula sendo diplomado agora no dia 19 de dezembro, vai ser empossado, ele vai ter condições de tentar rearticular as forças políticas para pacificar o país. Nós precisamos pacificar internamente o Brasil para promover as políticas que o levaram à presidência. Tenho a minha preocupação em relação aos extremos, porque já há casos, ainda que isolados, mais preocupantes, de violência física. Não é? Aqui agora um deputado estadual foi agredido fisicamente, Pedro Kemp. Pedro Kemp, não é? Numa igreja, hein? Numa igreja. Por um cristão. Por um cristão que... Bom, a igreja católica, porque nós conhecemos o Pedro Kemp, ele é católico. Sim. Muito provavelmente na missa, pela liturgia, rezou o Pai Nosso, e no Pai Nosso, que é a oração praticamente do perdão, né? Ele, minutos depois, este, entre aspas, católico, agrediu física e verbalmente o deputado Pedro Kemp. É preocupante porque isso pode se tornar um precedente, já está se tornando praticamente um precedente. Você vê com Gilberto Gil, você vê com Ciro Gomes, você vê com outras personalidades, na medida em que o outro lado também pode copiar esse tipo de comportamento. Na mesma moeda, né? Na mesma moeda, porque o jogo vai virar agora. E o pau que bate em Chico é o mesmo que Francisco, aí não vão poder reclamar, né? Exato, Jorge. Veja você, se com a posse do presidente Lula, os agressores verbais ou físicos forem os da extrema esquerda contra a extrema direita, quem é que vai pagar o pato? Aqueles que compõem a imensa maioria da população brasileira. Sim. Né? Pessoal mais equilibrado, pessoal mais ponderado. Então nós temos que conter, nós temos que sufocar esses movimentos. Me preocupa uma certa condescendência, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, em relação a esse movimento que está ainda sobrevivendo à frente do CMO. Ainda que nós saibamos que a grande maioria não compactua com violência, o fato é que ainda ali há um fator de desordem, um fator de desestabilização que precisa ser debelado. Deputado, 4 sul-mato-grossenses integram a equipe de transição do Lula: João Grandão, Simone Tebet, Eloy Terena e a ex-secretária nacional da violência contra a mulher, Aparecida Gonçalves. O senhor tem uma relação respeitosa, me parece que o PT, o próprio presidente Lula, o respeita muito. O senhor deve compor também a equipe de transição? Deve auxiliar? Pode auxiliar? Já tem alguma conversação nesse sentido? Se for convidado, vou aceitar de bom grado, porque eu acho que posso contribuir. Mas, por enquanto, ainda não fui convidado, e isso não me impede de apoiar as primeiras medidas já apresentadas pelo novo governo, sobretudo esta relacionada à PEC da transição. É fundamental para dar condições do próximo presidente cumprir aquilo que pactou durante a campanha.
isto é, tornar válido anualmente o auxílio, não é? De R$600, e não vai ser a não participação na equipe de transição que vai me impedir de dar o meu apoio a este próximo governo, se continuar, evidentemente, na linha daquilo que foi pactuado na campanha. Uma outra coisa que é importante, a gente está falando em golpe, muita gente falando, Forças Armadas, Exército, salvem o Brasil. Essa é a grande linha de pensamento que a gente escuta, vê na internet, o pessoal meio que em histeria coletiva ali. O senhor vê alguma possibilidade de golpe militar ou de tomada do poder pelos militares? Como é que o senhor avalia esse momento, em alguns pontos até meio que transe coletivo, desse pessoal pedindo que o Exército tome o poder? O senhor vê alguma razão, algum motivo para isso acontecer? Eu não vejo condições políticas para que haja um golpe de Estado. Não por falta de vontade de alguns membros das Forças Armadas. Alguns, eu posso dizer a você, pela própria linguagem vazada nas redes sociais, denotam que gostariam que isto ocorresse. Mas não há condições políticas estruturais, internas e externas, para que o Brasil rompa este ciclo democrático que hoje ainda nós estamos vivendo. Por isso, eu posso dizer a você que como você bem disse, esse transe coletivo, ele só vai ser interrompido, sustado com o tempo, com a posse do novo presidente, com a implementação efetiva das suas políticas públicas. Nós não podemos permitir, por exemplo, que alguns líderes deste movimento ganhem cada vez mais espaço nas redes sociais. Eles falam em limpar o Brasil, mas a grande maioria deles tem antecedentes criminais. Esse mesmo que ofendeu o Gilberto Gil, ele tem registro de antecedentes criminais. Outros nas ruas, né, líderes desses movimentos, todos eles têm problemas de natureza criminal registrados em processos criminais. Então eles falam em limpar o Brasil, mas eles não têm autoridade moral para fazê-lo, porque eles também não estão limpos, não é? Na verdade é uma hipocrisia, né? Eu chamo esses aí que se rebelam contra pessoas que não têm nada a ver de selvagens, né? E hoje se a gente, vamos dizer, quanto que tem aí de extraterrestres acampados aí na frente do CMO? 100? 50? Multiplicando aí a média no Brasil, 5.500 municípios aproximadamente, nós vamos dar quantas pessoas? Mas nem todos também tem gente assim igual aqui, né? Tudo bem, vamos lá colocar 1 milhão de manifestantes que estão aí... Num universo de 215 milhões, né? Nesse bolso-verso, isso já não tem mais impacto. Isso é um burburinho que a direita bolsonarista aí, radical, que é comandada pelo Carluxo, quer fazer esse burburinho apenas para manter eles em evidência, para tomar algumas secretarias em estados onde eles ganharam. No meu ponto de vista é isso, entendeu? E tem esses selvagens que aí atacam seres humanos que estão na fila, pessoas decentes, e que na verdade, como o senhor disse, tem muita gente aí com podridão muito maior do que qualquer outra pessoa. Eu vejo também que muitos deles trabalham com o sentimento do ressentimento. Eles são ressentidos porque você observa que tem aquele ressentimento das classes populares em relação às classes abastadas, que querem ter o que as classes abastadas têm, um ressentimento natural de classe. Mas o outro ressentimento, que é este que eu aqui abordo, é o ressentimento das classes abastadas que não querem que as classes populares tenham os mesmos direitos que elas. Esse é o ressentimento que está tomado aí pela elite, militando. A elite branca reacionária, que não quer ver o crescimento do outro, que não quer ver no avião, ver a empregada doméstica sentada ao lado dele. Que não quer ver o sol para o outro. Esse é o ressentimento perigoso, o ressentimento nocivo que está militando hoje nas hostes bolsonaristas. E eu vou falar, ressaltou isso ainda mais, e você pode perceber isso daí com relação
ao empresário que não quer ver o seu funcionário crescer, que não quer ver o outro empresário lá progredir. Tem um ditado que diz que perguntaram para essa turma aí, olha, para essa turma dos radicais bolsonaristas, olha, o que você pedir para Deus, o lado esquerdo vai ter, a turma da esquerda vai ter em dobro. Aí ele falou assim, eu quero ficar cego de um olho. Então, define com clareza o conteúdo nocivo desse ressentimento. Eles não querem que a classe D tenha condições de frequentar um hotel 5 estrelas. Sim. E o mais grave... Jantar no mesmo restaurante. É a estupidez dos mega empresários que também alimentam esse ressentimento, porque se a classe E, D vierem para a classe média, haverá uma maior possibilidade de consumo da população. Sim. E quando há maior possibilidade de consumo, maior lucratividade gira tudo das empresas. Então é algo inexplicável, é só o sentimento mesmo de ódio, de exclusão, que é característico das nossas elites, que pode justificar isso, infelizmente. Sentimento odioso, infelizmente. Deputado, o senhor, seus irmãos, sobrinho, ao longo da história, ganharam e perderam a eleição, né? A gente acompanha a história de vocês, o Mato Grosso do Sul acompanha. O senhor perdeu essa última eleição, o senhor não foi reeleito. O senhor, primeiro, confia nas urnas? Segundo, o senhor não vai protestar porque não ganhou? Para você ver, né? Quer dizer, se fosse para anular tudo, eu seria um dos beneficiados. Mas olha, Otávio, eu, sinceramente, eu não me considero derrotado nessas eleições. Eu posso não ter ganhado. Ter sido eleito. Eu posso não ter sido eleito, mas eu não me considero um derrotado. Eu explico, eu fiquei entre os 8 mais votados. Eu fiquei entre os 8. Numa campanha cruel, numa campanha extremamente violenta e agressiva, em que o adversário vencedor não respeitou as regras do jogo democrático, porque se utilizou do poder do Estado, não é, para afastar do páreo um dos candidatos. Essa é a verdade. Se utilizou do poder do Estado, do poder do mandato enquanto governo, para afastar um dos candidatos. Você fala do Marquinhos. O Marquinhos foi vítima de uma campanha desumana, de uma campanha, eu diria, criminosa, forjada no subterrâneo da campanha do adversário, que precisou da força do Estado, não é? E quando eu falo Estado, não é do Estado de Mato Grosso do Sul, do Estado como ente que se contrapõe ao governo, que se utilizou da estrutura de Estado para debilitar uma candidatura que é a do Marquinhos Trade. Por isso, eu posso dizer que não me considero um derrotado, porque mesmo com esta campanha, mesmo sabendo que gente do governo do estado ligava para os prefeitos, ordenando que não me apoiassem, que excluíssem o meu nome da lista de candidatos, porque eu, ao longo dos 4 anos, fui um dos que mais mandou recursos para os municípios, e eu estava na lista da grande maioria dos prefeitos que poderiam me apoiar, mas eles ligavam para o meu gabinete, se desculpando, dizendo, olha, eu recebi uma ordem aqui para não apoiá-lo, eu não vou poder apoiar, porque senão eu não vou receber os recursos do Estado. Mesmo assim, eu fiquei entre os 8 mais votados. Então, eu não me considero derrotado, eu me considero alguém que não ganhou a eleição, mas não saio derrotado. Agora, da mesma forma, eu acho que alguns que ganharam não saíram vencedores. Porque eu não considero vencedor aquele que ganha violando as regras. No aspecto moral, aquele que viola as regras para alcançar um objetivo, ele pode até ganhar, mas não sai vencedor. E o tempo vai dizer. Ao longo da história também, eu vi que a cada 2 anos havia sempre um vencedor da família Trade nas eleições. Nos últimos 30 anos, alguém perdia, mas sempre alguém ganhava. Dessa vez, todos perderam. Quais serão os próximos passos? Como é que vocês estão trabalhando o futuro político de vocês? O senhor vê que levou a isso?
Na política não há morto definitivo, não é? Sim. Às vezes até o morto físico ele ajuda a eleger alguém. O Getúlio Vargas, quando dá um tiro no peito, ele postergou o golpe militar, né? Que era para ser dado lá atrás, em 1954, o golpe militar. Ele adiou 10 anos, morto, sepultado. Então até os mortos físicos, eles têm interferência eleitoral. E nós, embora não tenhamos ganho, eu posso dizer, pelo que fizeram com o Marcos, em termos de tática criminosa da política e subalterna, ele não saiu sepultado. Ele ainda está vivo e está muito vivo na política. Com relação a mim, eu vejo pelas minhas redes sociais, vibrando, muita gente participando, pedindo a minha opinião, solicitando os meus posicionamentos. Significa dizer que nós estamos participando de forma atuante na política de Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que existem muitas pessoas que interferem na política com mais influência sem mandato do que aqueles que com mandato estão na política. Você pode ver. Tem gente sem mandato que interfere na política e pressiona os que têm mandato a fazer o que eles querem. Então não é um mandato que vai dizer quem tem ou não influência, quem está ou não vivo na política. Ser proativo na política. Todos já perderam, né? Uma vez, André já perdeu uma vez, Wilson Barbosa Martins já perdeu, Plínio já perdeu, Pedro Ocean já perdeu. Isso acontece, faz parte do jogo. Agora, eu respeito o resultado, né? Eu respeito o resultado. Foi o que aconteceu, bola para frente, segue o jogo. Como deputado federal, Jorge, vamos perguntar para o deputado Fábio se o senhor vê algum indício de fraude nas urnas. Nenhum. Não vê? Não vejo, Otávio. O senhor acha que essa manifestação, esse chororô todo aí, alegando possível fraude, o que é? Mas, Jorge definiu. Otávio, Transe coletivo. Otávio, rapaz, quando você vê senhoras marchando na rua de 70 anos ali, acho que entoando aqueles cânticos que nem eu sei o que dá para resumir, onde você vê pessoas rezando no muro dos exércitos, onde você vê pessoas chamando extraterrestre, onde você vê ali um cidadão gritando no muro baixo de um exército, falando que é para a família dele. Não são pessoas que estão na intelectualidade plena. Infelizmente, são pessoas que têm desequilíbrio. Eu já falei, eu nem sei se esse é o termo, mas eles estão com um distúrbio aí mental, desconectados da realidade. Eles estão vivendo no bolsoverso, o universo do Bolsonaro. Essa tese do PL é uma tese absurda, ela é um despropósito, porque se ela valesse, ela invalidaria a eleição do Bolsonaro em 2018. Qual a envergadura moral? E aquelas urnas a que eles fazem referência, elas foram utilizadas em 2018. Agora, Otávio e Jorge, existe a verdade e existe a tua vontade de crença. Tem pessoas que têm tanta vontade de crença que anulam a verdade. Elas não conseguem absorver a verdade porque a verdade, ela confronta com a sua vontade de crença. Eu, por exemplo, para mim seria até benéfico a anulação das eleições no primeiro e segundo turno. Para o próprio Marcos. Para o Marcos, eu disputaria de novo. Não é? Com chances, veria onde que houve um erro, onde que não houve, o que eu deveria ter falado, o que eu não deveria ter falado. Mas essa é a minha vontade de crença. Só que a minha vontade de crença é menor que o meu compromisso que eu tenho com a verdade. Com a moral. Com a moral. E então eu tenho que respeitar o resultado. Não ganhei, mas a verdade é essa. E o senhor falando as urnas... em moral agora, qual que é a envergadura moral que Valdemar da Costa Neto tem de levantar essa bandeira? Infelizmente, um cara corrupto que já foi preso, isso não tem envergadura moral nenhuma. E aí, olha o paradoxo que esses extraterrestres estão
levantando a bandeira. Daqui a pouco não vão poder ir no restaurante. Eles não podem. Olha só, eles duvidam da urna, falam que como é que chama? O Lula é um ex-presidiário, e na verdade, do outro lado, defendem um ex-presidiário que quer como ser agora o líder, que é o Valdemar da Costa Neto. E o Lula vai ter que abrir o olho, ele sabe, é um homem experiente, porque o Centrão está aí. O Centrão não foi derrotado nas urnas, ele está aí novamente, ele foi reeleito Centrão. Que é o Centrão, já falei isso com o Otávio em outras oportunidades. É um movimento, é uma massa de deputados que se preocupa muito mais com a sua reeleição do que com o Brasil. Sim. Então, ele está preocupado em atender os seus municípios. Se para atender os seus municípios é preciso votar algo contra o Brasil, eles votam contra o Brasil para atender os seus municípios, porque eles se preocupam na reeleição. O Centrão foi reeleito. Então, o grande questionamento que nós temos que fazer agora para salvaguardar eticamente o governo Lula, para não repetir o que aconteceu lá atrás, como vai ser a tua relação com o Centrão, Otávio? Como vai ser a tua relação com o Centrão? E o senhor acabou de falar algo que me chamou aqui a atenção. O senhor fala, o Centrão são os caras que se preocupam mais com eles do que com o país. Eu percebi que o senhor se preocupou mais com o Estado do que com o senhor. O senhor gastou pouco com assessoria, o senhor gastou quase nada, o senhor economizou, o senhor fez um montão de coisa contra o mandato do senhor. O senhor acha que o senhor acertou ou o senhor errou? Eu acertei porque durmo em paz, não é? Mas isso influenciou na sua derrota, na sua não vitória, na sua não reeleição? O senhor acredita que pode ter influenciado? Eu acredito que sim, porque eu assumi uma posição nacional. Valeu a pena? O senhor, em falar em nacional, o senhor tem... Eu fiz o certo, Otávio. Eu fiz o certo. Porque eu sou deputado federal, não sou vereador federal. O vereador federal é aquele que só cuida de emenda para os municípios. Ele desprestigia a estatura do Parlamento Nacional. Porque para isso tem o vereador, o legislador municipal, que tem que tratar da temática municipal, ele tem que tratar da temática do bairro, né? Tem o deputado estadual, temática das cidades e do estado, e tem o deputado federal. Eu fiz o que é certo, eu assumi uma posição. Agora, veja, eu assumi uma posição desde o início, em 2019, ali quando o Bolsonaro lançou um tweet no carnaval de 2019, com um cidadão urinando, não sei se vocês nas se ruas, lembram, na rua, uma mulher. Foi. A partir daquele momento, eu passei a perceber que Bolsonaro não estava preocupado com as grandes pautas do país, e sim com a questão relacionada aos costumes, não é? E eu fiz uma defesa intransigente desde 2019. Você pode observar aí pelos meus posicionamentos nas redes sociais em defesa daquilo que eu julgo mais importante, que é a democracia. Sim. Não é? A democracia. Quando Bolsonaro passou a atacar a democracia, valendo-se daqueles mesmos que se corromperam no governo Lula, que é o Centrão, eu então me coloquei contra esse procedimento, esse comportamento. A partir daí, eu passei a ser hostilizado, junto com a Simone mais tarde. A Simone veio mais tarde, como um inimigo, um desafeto do bolsonarismo. Mas não, quem desonrou as bandeiras do bolsonarismo foi o próprio Bolsonaro, porque ele é que na campanha disse que iria honrar a democracia e ia combater a corrupção. Ele não combateu a corrupção e desonrou a democracia a partir do momento em que passou a atacar o poder judiciário. E eu lamento que existam juízes de primeira instância, desembargadores, inclusive em nosso estado, que são de extrema direita e bolsonaristas, porque eles não sabem o mal que estão adotando ao sustentar uma posição dessa natureza que atinge a eles próprios. Porque a partir do momento que você coloca uma coleira no Supremo Tribunal Federal, você acaba com a independência do Poder Judiciário, acaba com a independência deste desembargador bolsonarista, porque isso repercute em todas as instâncias. E você vê que já temos um Congresso praticamente domesticado pelo Centrão, não é? E o Judiciário perdendo a sua independência é a ditadura. Só que não precisa de tanques nas ruas.
é a ditadura. Porque são 3 os poderes, um domesticado pelo Centrão e o outro com a coleira no pescoço, que é o que eles queriam fazer e não conseguiram, nós não teríamos mais democracia no país. Foi contra isso que eu me insurgi. Essa foi a minha leitura. Como é que o senhor acabou de falar do STF, vou perguntar para ele sobre Alexandre de Moraes. Como é que o senhor avalia, qual é a visão que o senhor tem, qual o papel do Alexandre de Moraes nesse movimento todo? Boa pergunta, atual? hein? Um papel de necessidade. Ele é uma expressão necessária das contingências. Não fosse Alexandre de Moraes, nós já teríamos sucumbido. Nós já teríamos... Veja, Otávio, você que é um leitor das circunstâncias políticas de Mato Grosso do Sul, atento, atilado, se nós não tivéssemos o Supremo Tribunal Federal para frear os ímpetos autoritários do presidente Jair Bolsonaro, nós já estaríamos vivendo uma ditadura institucional Então, do poder executivo. Então hoje o senhor diz que Alexandre de Moraes é o homem da democracia. É o grande agente público que salvaguardou a democracia no país. Porque qualquer poder sem freio, ele leva ao autoritarismo. E você pode dizer, mas o judiciário tem freio? O judiciário só agiu quando foi provocado, ele só reagiu. Roberto Jefferson, quando que o Poder Judiciário agiu? Quando ele explodiu com fuzis e granadas o Estado brasileiro através da Polícia Federal. Sim. Tinha que ter uma reação. Quando é que o TSE reagiu? Quando houve provocação, alegando nulidade das urnas, alegando fraude, ele teve que reagir. Então, o Supremo Tribunal Federal não agiu, reagiu e fez muito bem ao reagir, com firmeza, com coragem. Acho que o tempo e a história vão me dar razão. É aquilo que eu disse. O que o presidente Bolsonaro errou é que ele prometeu defender a democracia e atacar a corrupção. Ele se aliou aos grandes corruptos da República e atacou a democracia. Então, ele não pode ter o apoio dos verdadeiros democratas. Falando em política nacional aí, o senhor está em Brasília, o senhor falou que se for convidado do governo de transição, vai participar. E um convite para o governo Lula, o senhor participaria? E também uma outra pergunta, o que levou tamanho número de sul-mato-grossenses em evidência na política nacional? Começou com Mandetta, Tereza Cristina, deputada federal, depois ministra, aí agora Simone Tebet, candidata à presidência. Lá atrás o Marum, né? Marum também, a Soraya Tornick. O que levou essa leva de sul-mato-grossenses a ter uma evidência aí no governo federal? E se o senhor também aceita participar do governo Lula? Eu não acho que eu vou ser convidado para compor o ministério, porque as pastas que o PSD tem intenção de ocupar não são da minha alçada técnica, que seria de justiça, segurança, advocacia pública, alguma coisa nesse sentido. Não são. São relacionadas a outros departamentos do saber que eu não tenho. Cargo por cargo não lhe interessa? Não, porque eu sou um profissional liberal, eu sou advogado, sou um professor e posso viver tranquilamente como advogado lá no meu escritório. Cargo por cargo, não acho que seria útil ao governo. Agora, para ajudar na equipe de transição, evidentemente eu penso em oferecer as minhas contribuições, porque seria na área de justiça e segurança, porque eu sou professor nessa área, eu estudei, enfim, né, milito já desde 1991, lá se vão 32 anos. Meu Deus do céu, 32? 91, 2022 é 32 mesmo? É isso aí. É isso. Agora, se houver um convite que eu acho absolutamente improvável para alguma pasta relacionada à minha área, com o maior prazer. Porque a eleição de Lula não foi do PT. A eleição de Lula foi de uma somatória de forças democráticas. De uma frente Olha, ampla inclusive, democrática. o João Amoedo apoiou Lula, Jorge. Quem menos apareceu na eleição do Lula foram os petistas. Foram os petistas, porque foi uma coalizão democrática. Frente ampla democrática. Eu acho que ela tem que ser espelhada nessa composição do ministério. Eu também acho que, se não tiver essa frente ampla democrática,
o governo é fadado ao fracasso. Se governar só com o PT, Só com com o certeza. PT. Eu acho que não tem mais espaço para isso. Exato. Eu acho que eles têm essa leitura já, que esse governo tem que ser diferente. E do com que foi relação anteriormente. à pergunta do Otávio e a sua, Jorge, sobre os nomes de Mato Grosso do Sul que se destacaram, se destacam nacionalmente, eu atribuo ao preparo individual deles, né? Tereza, tecnicamente, tem suas qualidades, isso é inegável. Mandetta também, na área médica, tanto que o Lula reconheceu no debate, nos 2 turnos, citou o nome do Mandetta como alguém com credibilidade técnica para a pasta. Sim. E a Simone Tebet, eu a conheço desde a época da adolescência, porque nós estudamos juntos no Colégio Dom Bosco. E sempre foi estudiosa, disciplinada, então é preparada, Sim. colhendo aquilo que plantou. Não é? Colhendo aquilo que plantou. Sua opinião sobre Soraya Tronic? A Soraya foi muito corajosa quando percebeu ao longo do mandato que, embora ela tenha sido eleita pela força bolsonarista, ela não poderia continuar colaborando com aquilo que ela não acredita. Então, pela coragem dela, eu posso dizer, é uma mulher de fibra. Eu fico assim, às vezes, lamentando que as mulheres de Mato Grosso do Sul não exaltem tanto a Simone e a Soraya como deveriam fazê-lo, porque não é fácil. Mas é um orgulho ver pessoas orgulho. sobressaindo, 2 mulheres corajosas, Simone e ser Soraya é candidata à ministra, Tereza Cristina. presidência. Exatamente. Não é fácil você Não é sobressair. fácil. E eu sinto isso que o senhor falou, eu acho que aí você volta para aquilo das pessoas não quererem ver os outros se dando bem. Então você vê aí 2 sul-mato-grossenses. Rapaz, eu tenho orgulho de ver sul-mato-grossenses. Foge-me o nome agora de um ex-ministro que foi entrevistado naquele programa da TV Cultura, Roda Viva. Roda Viva, e ele disse que o Brasil só não tem um prêmio Nobel porque os membros da academia sueca, depois de um jantar regado a bom vinho, um deles resolveu confidenciar a esse ex-ministro. Por que o Brasil não tem alguém que mereça ganhar um prêmio Nobel? Ele falou, tem, só que nunca ganhou. Por quê? Porque quando é um americano que é indicado, os Estados Unidos se unem em torno dele. Quando é um francês indicado, a França se une em torno dele. Quando houve indicados brasileiros, o que nós recebemos de críticas, não é? De cartas pejorativas, negativas Sim. contra os indicados, de um lado e de outro, foi algo assim impressionante, evidentemente que não conseguiu. A Argentina tem prêmio Nobel, o Chile tem, o Uruguai, o Peru, enfim. Para a gente encerrar o nosso papo, queria fazer uma pergunta, até porque recentemente eu vi na imprensa a possibilidade, foi ventilado que o senhor pode disputar a Prefeitura de Campo Grande em 2024. O senhor olha para 2024 com essa possibilidade? Eu vi, sim, que saiu na imprensa. Essa imprensa faz umas avaliações futurísticas excepcionais, né? O meu celular estava quase que em coma depois das eleições. De repente, ele passou num estado de euforia. Quem não viu ainda pode procurar aí. Quem não viu a reportagem pode procurar na imprensa aí, no Momento MS. A gente vai disponibilizar o link, inclusive. Mas eu posso dizer, não é meu desejo pessoal, não é? Ser prefeito de Campo Grande, que eu acho que eu posso contribuir em outras áreas para o país e para o estado. Mas vamos deixar o tempo, né, dizer. Ele tem algumas respostas que a gente não consegue agora sequer ter a clareza de aventar, não é? Então, o tempo vai dizer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não existe morto definitivo na política. Não é um insucesso ocasional que vai determinar o futuro de uma pessoa, porque as circunstâncias mudam. Vejam, em 2018, o próximo presidente da República estava preso. Em 2019, quando alguns petistas tinham vergonha do Lula, eu fui lá defendê-lo no Supremo Tribunal Federal porque queriam transferi-lo para Tremembé, para raspar a cabeça dele, colocá-lo num uniforme de presidiário
e com aquela imagem terminar de sepultar a sua trajetória política. E eu iria se fosse também a vítima da injustiça ao Bolsonaro. Foi essa a minha entrevista, eu dei. Fosse o Bolsonaro a vítima dessa injustiça, eu estaria aqui para defendê-lo. Falei isso para os petistas que estavam lá. Infelizmente, os bolsonaristas daqui não compreenderam e leram o meu apoio ao direito e à justiça como uma declaração de posição política. Não era aquela época, mas a partir do momento em que a democracia foi ofendida, eu tive que tomar uma posição. Eu não teria condições subjetivas de me conciliar comigo mesmo defendendo um governo antidemocrático, porque eu acredito na democracia. É isso, Otávio. Para a gente encerrar, a gente sempre escutou que a família Tradi sempre foi um time unido. Vocês saem dessa eleição de 2022 mais unidos ou sai um pouco arranhado a relação de vocês? Apesar de irmãos, existem posicionamentos distintos ali. Como é que os Tradis estão depois dessa eleição? O Nelson, o Marcos, eu, o Otávio e quem porventura da família... E Ciro Mandetta também, que é importante a gente saber. Entenda que deva participar da vida política, cada um tem o seu conjunto de valores, de ideias políticas, de comportamento. Eu posso dizer a você que, embora tivesse havido divergência na campanha, Nelsinho apoiou um candidato, Riedel, eu sustentei o voto nulo no segundo turno, porque nenhum dos dois me representa, e o Marquinhos, o Capitão Contar, nós nos conversamos, nós nos respeitamos e estamos no mesmo partido. Pode acontecer mais à frente de haver um ou outro que vá para um outro partido, mas jamais a relação política e pessoal vai sair estremecida. Nelsinho, seu irmão, uma vez me confidenciou o seguinte, eu fiz a mesma pergunta a ele. Isso lá em 2018. Ele falou, Otávio, nós somos igual cachorro de fazenda. A gente briga entre nós ali, mas a hora que chega um cachorro de fora, a gente se une para combater aquele cachorro lá. Vocês continuam assim? Sim, com certeza. Ainda mais com o grau de agressividade que atingiu um dos nossos, né? Foi algo assim que muitas pessoas, eu posso dizer que um jornalista, até ele me pediu para não dizer o nome, de um desses sites famosos aqui de Campo Grande, me confidenciou de que o que fizeram com o Marcos foi algo artificial, vindo de cima, com o propósito de tirá-lo do páreo, quer dizer, violando as regras eleitorais. Né? Tá? Houve uma forçação de barra impressionante, não é? Que infelizmente maculou todo esse processo eleitoral. Não fosse isso, que foi artificiosamente criado, nós teríamos um outro resultado. Só uma pergunta aqui, nacional novamente, deputado. Simone Tebet, ela exerceu um papel importante na reeleição do Lula. Digo reeleição, que é o terceiro mandato, né? Ela segue aí num caminho para ser a provável candidata à presidência da República? Ela tem essa possibilidade, sim, muito clara, mas vamos ver os próximos anos. Sim. Porque eu vejo que o espaço que o presidente Lula está dando para o Geraldo Alckmin também tem que ser considerado. Entendi. O Geraldo Alckmin também é de centro, certo? Pode pacificar o país se continuar essa polarização. Então agora o senhor já criou uma chapa, Alckmin presidente, Simone vice? Pode acontecer, é uma Fica chapa forte, né? Pode pacificar o país, porque eu acho difícil... Boa leitura, né, cara? Boa leitura. Eu acho difícil com Lula esse clima refrear, diminuir, mas vamos lutar por isso, né? Nós precisamos fazer isso. Eu não aguento mais. Você sabe o que vai acontecer? Na hora que eles perceberem, Fábio, que o juro da máquina agrícola novamente vai voltar a ser mais baixo do que é atualmente, aí eles vão abraçar a causa do novo governo. Sem contar com o fato de que temos agora eleições municipais, as atenções vão se voltar para os municípios. Sim. E me parece que o presidente Lula não vai adotar a mesma tática de Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre jogou gasolina na fogueira. E o presidente vai jogar água, não é?
não vai mexer com o Supremo, não vai querer... Não vai incomodar ninguém. Então ele vai tentar estabilizar. Isso é importante para que nós possamos diminuir a intensidade dessa polarização, que foi até para a seleção brasileira. Verdade. O Richarlison fez gol, não vou vibrar porque é petista. O outro se machucou, eu vou torcer contra. Vou deplorar. Não, quer dizer, que bom que ele se machucou. Isso está contaminando a espiritualidade. Não pode. Não pode. Isso. Estamos perdendo a essência. Exato. Volte mais vezes aqui. Muito obrigado, Otávio Neto. Um abraço. Um abraço, Jorge.